A gente vai estar começando aqui. Chegou aí? Pronto, aí se a gente já sabe. Eu vou falar aí com vocês sobre isso, explicar e vou passar o vídeo. Só um minuto. Pensei que ia dar tanto trabalho assim, não. Só um minutinho, vou botar meu café aqui. E aí pessoal, vamos lá. Então, olha, nós estamos aqui vendo essa questão de história. História, vocês já viram a Revolução Russa, já viram a Segunda Guerra Mundial, já viram muitos fatos, a política do café com leite. Eu perguntei lá no teste o que era a política do café com leite. Pouca gente soube responder. Responder corretamente. Quem prestou atenção às aulas soube responder bem direitinho. Quem não soube, aí é um problema sério, viu? Teve gente que não fez os questionários. Esses questionários responderam de todo jeito. Teve gente que respondeu corretamente, teve gente que não fez corretamente. Teve gente que tirou 10, teve gente que tirou 8, teve gente que tirou 7, teve gente que não fez a postagem lá no Google Sala de Aula, certo? Uma situação bem drástica, bem problemática, viu? Eu espero que vocês melhorem agora no quarto bimestre, que a gente está finalizando. Então, vamos ver aí. Oi. A nota do terceiro bimestre vai sair quanto?
Vai sair, eu vou mandar para a diretora. Eu disse que era até amanhã, mas não vai dar tempo não. Vai ser até sexta-feira, eu tô mandando para ela. Aí ela vai começar a chamar os pais na semana que vem, viu? Tá certo, obrigada. Certo, nada. Aí, muita gente aí sem fazer as coisas direitinho. E eu tô só observando. Tô cansado. Eu tava querendo voltar presencial para acabar a aula online. A diretora disse que não pode. Aí, e que os alunos não tem aluno presencial que não tá nem indo, que vai voltar para online de novo. O 7º ano vai voltar online. Aí, eu tô cansado. E eu queria acabar logo com essa aula online. Essa aula online não tá, pra mim não tá dando mais rendimento não, pra mim não. Aí tudo mais. Aí eu vou até dezembro. Depois de dezembro eu não vou ficar mais online não, vai ser presencial e a escola se adequar para ser presencial, porque eu não vou mais dar aula online não, nem passar link, nem nada, eu tô cansado. 2 anos nessa luta todinha e eu tô muito cansado. Tenho muita coisa para fazer também, coisa pessoal, tenho que estudar. Aí, final de ano é sempre assim corrido. Gente, olha só, nós então, no contexto mundial, está acontecendo a Revolução Russa, aconteceu já, né? Aconteceu a Primeira Guerra Mundial, que a gente estudou, aconteceu a Segunda Guerra Mundial, a Europa ali está sendo desenvolvida através da Revolução Industrial, e aqui no Brasil nós temos a oligarquia, a República Oligárquica. O que é que nós temos de político, né? Aí acabou o Império, né? O Império do Brasil, o imperador Dom Pedro II não era mais imperador, aí ele foi para Portugal, França, parece que foi para França. E depois ficou aqui a República Oligárquica, que tinha a política do café com leite. A política do café com leite é aquela que ora um presidente era de Minas Gerais e ora o presidente era de São Paulo. Eles se revezavam no poder. E isso era uma pergunta básica que vocês têm que estar sabendo. Que o que é a política do café com leite? É que os políticos ora se revezavam um de Minas, ora se revezava outro de São Paulo. Então um presidente era de Minas no ano, no outro ano era de São Paulo, e assim ficava. Aí teve a coluna Prestes, teve a Semana de Arte Moderna, teve Getúlio Vargas que assume o poder, teve a Revolução de 1930, teve a quebra da Bolsa de Valores de 1929, que o Brasil afundou porque ele vendia muito café para fora, e esse café era a única forma de ter dinheiro. Aí veio o Getúlio Vargas, fez um monte de lei trabalhista, certo? Depois das leis trabalhistas ele adquiriu o apoio popular, e foi quando ele vai ficar no poder por uns 15 anos, de 1930 até 1945. Em 1945 ele se mata, né? Porque ele se elege presidente, mas o povo apoiava ele, mas os militares não apoiavam. Então ele diz que não, que sairia da vida para entrar na história, né? Então, aí vários outros presidentes vão surgindo, né? Juscelino Kubitschek, João Goulart e tal. Quando João Goulart assume, ele tem uma tendência mais para ir para o socialismo. Então, os militares eles dão um golpe militar aqui no Brasil, né? Aí começa a ditadura militar. Eles fazem vários atos institucionais, o AI-5, A quer dizer ato e institucional, e 5 era o número deles. Que era o mais assim, foi o pior de todos, que fez com que as pessoas elas não dessem opinião sobre o governo, elas não falassem mal do governo, certo? Se falasse era torturada, era levada para os quartéis e eram torturadas. Isso aí
Não sou eu que estou dizendo, mas é a história que está dizendo, os documentos históricos, as testemunhas, né? Aí, não teve tortura no Brasil, não. Teve sim, teve porque teve muita gente, teve testemunha, a testemunha, teve a Comissão da Verdade, que falava tudo sobre isso. E aí, vamos ver aqui, ó, o ministro renunciou. Isso aqui é o jornal Folha de São Paulo, que quando os militares assumiram o poder na ditadura militar, eles verificavam todos os jornais. E aquela notícia que era contra o governo, ele pegava e eles, meu Deus do céu, ele censurava. Então o jornal, para não deixar o espaço em branco, ele botava receita de doces, né, receita culinárias e tudo assim, né? Então a primeira pergunta foi quais propostas surgiram depois que Getúlio Vargas foi afastado. Então isso aqui foi a primeira pergunta. A gente viu a linha do tempo, né? Governador Gaspar Dutra, Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros, João Goulart, o golpe militar, o ato institucional AI-5, revogação do AI-5, atentado do Rio Centro, redemocratização da Nova República e a Constituição de 1988. Aí aqui a segunda pergunta foi o que aconteceu a partir da década de 1950. No contexto da Guerra Fria, o que aconteceu com o Brasil? Fale sobre o governo de Gaspar Dutra. Fale sobre o governo de Getúlio Vargas. O que aconteceu depois da morte de Getúlio Vargas? Fale sobre o governo de Juscelino Kubitschek. 50 anos em 5, viu? Era o lema dele. Qual foi a maior obra de Juscelino Kubitschek? Foi Brasília, a construção de Brasília. O que aconteceu no governo JK? Fale sobre o governo de Jânio Quadros. Fale sobre o governo de João Goulart e o que é o sistema parlamentarista. A gente parou aqui. O que aconteceu em 1963. Não foi aí? Tá tudo aí, confirma. Sim ou não? Pronto, aí agora a gente vai para o golpe militar de 1964, viu? Aí... Ô, professor, esse golpe militar que fizeram a ditadura militar, eles eram o quê? Socialista, capitalista? Eles eram capitalistas. Eles estavam Quem financiou o golpe militar no Brasil foi os Estados Unidos. Já está confirmado. Teve o apoio da Rede Globo, os militares teve o apoio da Rede Globo, teve o apoio da Igreja Católica, teve o apoio da maioria do povo da Igreja Católica, dos padres, né? Teve a Igreja Evangélica não era muito forte nessa época, e quem financiou tudo foi os Estados Unidos. Igual o golpe de Dilma Rousseff, que já está comprovado que quem estava por trás dele foi o governo dos Estados Unidos. Tava tudo daquele jeito ali, foi o governo. Aí eles tinham mais, então, como quem estava por trás era os Estados Unidos, então era o capitalismo, viu? Lembrar que a guerra do Paraguai foi do mesmo jeito. Os Estados Unidos financiou o Brasil para entrar em guerra contra o Paraguai. Por quê? Porque ele estava tentando se desenvolver. Então eles começaram a ficar ameaçados, né? Se sentirem ameaçados. E aí promoveram a guerra do Paraguai, incitando o Brasil a seguir essa guerra, né? Aí vamos aqui então. O que aconteceu no governo de Jango, né? Então aí tem a primeira pergunta: o que as propostas das reformas de base causaram e quais interesses estavam ameaçados? Aí vocês vão ver aí. Ainda tem aqui embaixo, viu? Os interesses tá aqui, ó, tá aqui. É por isso que eu tô dizendo aqui. Aí vocês vão fazendo aí, façam aí, ó. O que aconteceu no governo de João Goulart? Aí vocês vão fazendo e a gente vai ver. Então, vocês vão botar aí, ó. A situação econômica do país se agravou. Em 1963, a inflação chegou a 80%, o que afetou gravemente o poder aquisitivo dos trabalhadores. Aí, para contê-la, né, o governo lançou o plano trienal e os efeitos deles foi bem pequeno. As pressões populares cresceram, levando a Janga a defender amplas reformas no sistema agrário
administrativo, fiscal e bancário, conhecida como reforma de base. Essas medidas foram vistas pelos opositores como ameaças à ordem liberal vigente. Do conjunto de propostas, 3 ajudaram a entender os interesses que estavam ameaçados. A criação da Superintendência Nacional do Abastecimento, a SUNAB, ela era encarregada de controlar os preços dos produtos, certo? Daí os produtores não iam ter lucro, né? Os comerciantes não iam ter lucro, porque a SUNAB ela fazia esse controle de preços. A proposta da reforma agrária nos latifúndios improdutivos, em troca de uma indenização aos proprietários. Aquilo que eu falei lá no início do bimestre, segundo bimestre, Yasmin. Se o governo quisesse a sua terra, a sua casa, ele pode ter. Aí ele lhe dá a indenização. Aí ele queria fazer isso com essas grandes terras que estão improdutivas. Aí o que é que acontecia? Acontecia que a indenização dele, que o Estado ia dar aos proprietários, era muito pequena. Aí eles acharam que era muito baixo e que esses valores estavam desproporcional ao que a terra pertencia. Aí eles ficaram com raiva. E a restrição da remessa de lucros das empresas estrangeiras para o exterior, gerando a oposição dos Estados Unidos e de grupos ligados ao capital internacional. Então eles não queriam que as pessoas do dinheiro daqui do Brasil fossem enviados para outros países, né? Esses lucros dessas empresas estrangeiras. Aí os Estados Unidos ficou com o pé atrás, porque muitas empresas que estavam aqui no Brasil eram americanas, né? Tudo hoje aqui que nós temos é basicamente americano. Sistema financeiro do Brasil, do dinheiro, dos bancos, tudo isso é americano. Nubank, Pague Fácil, Bradesco, tudo isso aqui é estrangeiro, gente. Aí todo o dinheiro que ele arrecada daqui, ele leva para a Suíça, para os Estados Unidos. Aí então ficou ameaçado. Então isso aqui foi o que aconteceu no governo de João Goulart. Aí quais eram, o que as propostas das reformas de base causaram? Aí, ali foram vistas pelos opositores como ameaçadoras da ordem vigente. Essa é a resposta. Quais interesses estavam ameaçados? Esses 3 últimos aí dos pontinhos que eu tô falando aí. Então, o que aconteceu com o governo de João Goulart, vai até bancário, certo? Depois, o que as propostas das reformas de base causaram, vai de foram até vigente, e quais interesses estavam ameaçados, a criação até exterior. Aí vocês fazem aí, certo? 3 minutinhos para fazer, viu? Professor, Oi. vocês estão me escutando? Minha internet caiu. Tô escutando agora. Não aceita ninguém. Oi? Micael tá pedindo pro senhor aceitar ele. Certo. Não chegou Micael aqui não. Professor, Oi. o que é um governo capitalista? O governo capitalista é aquele que faz com que tenha essa diferença muito grande de os poucos serem muito ricos e os muitos serem muito pobres, entendeu? Essa diferença. Aí porque eles visam lucro. Eles visam lucro. O país capitalista
ele não quer saber de nada seu, se você está doente e tal, ele quer o lucro. Então você tem que produzir para esses ricos ficarem cada vez mais ricos. E os socialistas? O socialista é que eles dividem a riqueza, tudo é coletivo. Por exemplo, se você tem uma empresa e a sua empresa e você está no país capitalista, você como dono de empresa você é mais rico do que, né, você fica cada vez mais rico, né? Porque tem os lucros, as pessoas estão ali trabalhando na sua fábrica para enriquecer você, né? Você tem os custos, tudinho, tem os custos da matéria-prima, tudinho, mas mas aí mesmo depois disso ainda tem o lucro, certo? E o país socialista não, socialista você tudo é em comum, todo mundo faz coisas iguais, todo mundo tem tudo igual, então todo mundo recebe igual. Se é o mesmo dinheiro do dono da empresa, do dono da empresa é o mesmo dinheiro que ele recebe o funcionário, então é chamado de país socialista dessa forma. Ah, tá. Aí tem o capitalista, socialista, comunista e qual mais? Não tem comunista é porque eles não querem o domínio do Estado. O que é o Estado? O Estado é o presidente, o rei, a rainha, o imperador. Aí o comunista ele não quer esse domínio, eles querem ficar só, assim, ser tudo igual para eles, mas que sem ninguém tá dominando ele, nem pagar imposto, entendeu? Entendi. Aí só tem esses três ou tem mais algum? Uhum. Aí tem só esses três. Essas três correntes econômicas, né? Na maioria dos países, ou ele é capitalista ou ele é socialista. Cuba é um país comunista? Não, ele é socialista. Ele é socialista. Porque lá ainda tem presidente. Ah, mas é porque assim, professor, eu pesquisei ontem no Google e estava dizendo que era comunista. As pessoas que falam, às vezes, não sabem o que é que estão falando, porque não estudam. Entendi. Aí depende do local que você foi pesquisar, pode dizer que ele é comunista ou não. Mas não é comunista não. Não é comunista, não é comunista porque o único país que se diz comunista, ele é socialista comunista hoje, é chamada de China. Porque lá ele tem um partido, é um partido maior, é o Partido Comunista. Aí todas as pessoas são filiadas a esse partido. Já Cuba não. Cuba tem lá o presidente, ele é socialista. China não tem presidente, não? Quem? China não tem presidente, não? Tem sim, mas é ligado ao Partido Comunista. Entendi. Eu sou a favor de uma sociedade que seja igual para todo mundo, que a lei seja igual para o rico e para o pobre, que o pobre ganhe um pouquinho mais, né? Não seja tão humilhado, que a gente vê aí as pessoas sendo humilhadas, sendo aí a gente vê o rico cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre, né? A gente tá vendo a situação aí de pessoas que tem pego e buscado carcaça de animal para fazer sopa, fazer essas coisas. Então isso é degradante, isso é humilhante para o ser humano. Aí todo mundo deveria ter seu emprego, deveria ter sua forma de subsistência, certo? E que ganhasse um pouquinho mais.
Então eu quero uma sociedade igualitária, que a lei que prende um ladrão de galinha é a lei que prende um político, é a lei que prende um ladrão, um corrupto, é a lei que prende o filho do rico que fuma maconha, que trafica maconha, trafica armas. É esse país que eu quero. Mas com esses governos que tem aí, com esse governo que tem aí, não tem solução. Não tem solução. Porque ele só pende pro lado do rico. Se você for olhar, ele só pende pro lado do rico. A gente tem que analisar sem paixão nenhuma. Ah, não sei o que. Eu gosto de fulano, eu gosto de ciclano. Não, a gente tem que olhar o que é bom para o pobre. Porque o pobre é a maioria da população. Quem mantém as coisas tudinho hoje é o pobre. Por exemplo, tem famílias aí, a maioria dos pobres, eles que pagam a conta da água em dia, a conta de energia em dia. E eu tô falando pobre, mas tô falando dos bem humildes, porque pobre todos nós somos. Eu, você, todo mundo. Porque rico a gente não é. Rico é quem ganha no mínimo R$1 milhão por mês, né? Aí esses são ricos do Brasil. Eu mesmo não ganho R$1 milhão por mês. Então, a gente tem que ter essa ideia de que nós não somos ricos, não. Se o pai da gente, a mãe da gente, a gente tem uma casa, um carro, graças a Deus pelo que Deus abençoou e deu ao pai da gente e à mãe da gente. Mas eles lutaram bastante, que não era necessário lutar tanto assim, né? Se tivesse tudo dividido igualzinho, não seria assim uma parte privilegiada, né? A gente vê aí uns cantores com iate, com não sei o que. Neymar ganha milhões de reais. O que é que ele faz pelo Brasil? Não faz nada, só faz jogar dizendo que representa o Brasil. Ele não faz nada, a gente não vê nenhuma obra social do Neymar, né? Mas todo ano ele tá ali na Copa, todo ano tá ali no jogo, ganha milhões com essas coisas, mas a gente não vê ele ajudando o povo, né? Nem ele, nem ninguém, a gente não vê quase ninguém ajudando o povo. Posso passar aqui? Posso passar sim ou não? Pode. Aí eu vou passar aqui, viu? Aí, ó, aqui. O que aconteceu em 13 de março de 1964? O que os conservadores acreditavam? O que os conservadores fizeram? O que aconteceu em 31 de março de 1964? Aí vamos ler aqui a continuação. Diante de tantos embates, Jango se aproximou da esquerda. Tiveram destaque a União Nacional dos Estudantes, UNE, as ligas camponesas, e ao estimular manifestações de apoio, Jango provocou crescente temor em seus adversários. Aí o que aconteceu em 13 de março de 1964? Um comício geral, um comício chamado Comício da Central. O presidente prometeu às entidades trabalhadores e estudantes ali presentes que aprofundaria as reformas, que organizaria uma grande passeata em São Paulo e... Não, aí já é outra coisa. Aprofundaria as reformas, então vai até aqui, viu? Essa aqui, do dia 13 vai até aqui, ó. Certo? Aí o que é que os conservadores fizeram? Organizaram uma grande passeata em São Paulo, chamado Marcha da Família com Deus pela Liberdade, né? Eles se opunham às propostas de Jango por acreditarem que ele transformaria o Brasil em um país comunista. O que os conservadores acreditavam? Justamente nisso. Eles se opunham às propostas de Jango. Então essa aqui é outra, viu? Essa aqui é essa aqui, ó. E o que aconteceu em 31 de março? Os oficiais do alto escalão do Exército, eles... Aqui, viu? Tá o xizinho aqui, para vocês entenderem aqui.
A sociedade brasileira se dividia entre apoiadores de Jango e opositores de Jango. Em 31 de março, oficiais do alto escalão do exército se rebelaram contra o seu governo. Apoiados por vários governadores, como Magalhães Pinto, de Minas Gerais, Carlos de Lacerda, do Rio de Janeiro, e Adhemar de Barros, em São Paulo, os militares depuseram o presidente. Então era o início da ditadura comandada pelos militares. Então essa outra parte aí de baixo é a outra pergunta. Então essa aqui vem pra cá, né? Que é aqui, ó. Certo? Não, o contrário, é aqui. Vou ajeitar. Essa parte aqui. Os organizadores fizeram o que aqui, ó? Professor, Oi. o que os conservadores acreditavam é onde começa mesmo? O que os conservadores acreditavam aqui, ó. Peraí, viu? Aqui, ó, você vai botar tudo desse aqui, ó. Se opunha às propostas por acreditarem que elas transformariam o Brasil em um país comunista, viu? Certo. E essa, o que aconteceu em 21 de março é Essa última, oficiais do alto escalão até o final, viu? Tá bom. Obrigada. Nada. Assim, esse grupo era bem restrito, né? Aí a gente contou com você, no ano passado, a gente viu você já fazia parte do grupo. Aí você no ano passado. E esse grupo a gente tinha feito, mas a gente muitas vezes aí no link pessoalmente, mas aí botar ela, aí assim, tá ok, botar a mensagem. Aí não pode pegar a resposta primeiro, você tira, aí é bom Professor, cadê João Vitor, hein? Ele foi fazer exame de sangue, foi cortar o cabelo. Você não escutou ontem não ele falando não? Me lembrei agora. Foi, eu também. Aí, quer dizer, eu me lembrei na primeira aula. Aí ele avisou, professor, não sei o que, amanhã. Disse, João Vitor, tu precisa cortar o cabelo. Tava pequeno naquele dia, não, já tá grande. Chega a aula, fica morta, né, professor? É o quê? Vai ser bom. Chega a aula, fica morta. É, o bichinho, eu gosto quando ele anima a aula também. Aí, e outra coisa, e ontem o apagão do WhatsApp, Instagram, Facebook, hein? Meu Deus, já tava louco, sabe? Louca.
Chegou, Sem poder falar com chegou no meu umas 8 horas. O meu chegou às 9h40. Eu já tava pensando como é que a gente vai ter aula amanhã. Mas aí quando se caso acontecer alguma coisa assim, clica nos links, né? Que eu envio, aí esses links que eu envio é o mesmo link para todas as aulas. Aí pronto, mas tudo bem, graças a Deus deu tudo certo hoje. Tá vendo? Aí esse negócio de conectividade demais, aí termina assim. Então, Yasmin, olhe. Oi, Yasmin. Yasmin perguntou. Quem foi que perguntou? Alguém? Não sei nada não. Não, quem foi que perguntou? Professor, quem foi que falou? Fui eu, professor. Sim, diga aí. O senhor viu quanto é que esse dono do WhatsApp que a gente perdeu? Só nesse tempo? 6 bilhões de dólares. Ainda bem, né? Que Ainda coisa bem, boa. professor. Era para perder mais. que Professor, ele é que tá com o monopólio disso tudinho, minha filha. Isso por mim é muito. O monopólio dele é muito grande. Nossa, bilhões. É por isso que eu digo a vocês, a gente não é rico. Quem ganha muito dinheiro, 1 milhão de dólares por dia, por ano, por ano não, por mês, aí é rico. Aí esses são ricos, cada vez mais ricos, e a gente cada vez mais pobre. Porque a gente tem que pegar todo dia, a gente tem que se organizar, tem que fazer as coisas tudinho direitinho, para a gente ter o que sobreviver. Então, quando alguém diz, o governo, não sei o que, os ricos, né? Taxar os ricos, aí o povo acha que é taxar a gente. Taxar a gente não. Taxar quem é rico, quem é dono do Bradesco, dono do Itaú, da Natura, da Riachuelo. Essas casas aí, Casa Ravan, sei lá como é o nome daí, das Ravan. Esses são os ricos do Brasil, que estão roubando muito. Estão botando os dinheiro tudo indo do Brasil de fora. Todo mundo tem que ser igual perante a lei. Todo mundo tem que ganhar igual para não haver distinção, certo? A gente vê que hoje tem muita distinção. O trabalhador que se lasca todinho, ele ganha pouco, não dá para alimentar a família. Porque a gente não vê a dimensão, das coisas, mas tem gente passando fome aí, gente. Tem gente passando fome mesmo. A gente tem o nosso pãozinho, nosso arroz, nosso frango, nosso qualquer coisa que a gente coma, mas tem gente que nem isso tem. Eu concordo que o brasileiro ele recebe pouco. Mas eu não sei se eu concordo de todo mundo receber igual, não. Por quê? Porque, um exemplo, você acha certo e justo uma médica receber o mesmo salário que uma costureira? Acho. Não é que a médica estuda mais que a costureira. Mas a costureira, isso aqui é questão de somente profissão. A costureira ela é tão boa quanto a médica. É boa, mas a médica Então, estuda muito mais que a costureira. não, é a mesma importância. Por isso que eu sou a favor da sociedade igualitária. Que a sociedade igualitária, todo mundo é importante. Não é um que é mais importante que o outro. Mas teve gente que se dedicou mais do que outra. Mas a pessoa que é costureira, ela se dedica também. Tu já viu que tem... Então, Só que a médica Tem. se dedica muito mais. não tem não. Não, de forma nenhuma. A médica não se dedica muito mais não. A costureira, ela usa a visão para botar linha. Ela tem que ter coordenação motora. Ela tem que saber cortar. Ela tem que saber as formas. Oi? Uma costureira é uma costureira. Ela tem que saber, as formas geométricas. Essas formas geométricas ela nem sabe que as pessoas estudam e elas usam lá como cortar assim, como cortar assado, quantos centímetros são de tecido para cá, quantos são para lá.
Você já viu um trabalho de uma costureira, Yasmin? Não, já vi, Pô. mas eu tô falando assim, quanto tempo a costureira demora pra estudar assim? Tem umas que já nascem com o dom da costura, minha filha. Eu sei, mas... Pois é, aí cada um é importante, cada um é importante. Tem gente que não tem nem, eu não tenho dom para ser policial, mas você tem dom para ser policial. Então, eu como professor, eu sou professor, meu dom é para ser professor, mas o seu vai ser futuramente para policial. Então, eu tenho a mesma importância que você, certo? Eu tenho sei, mas aí, eu tô falando assim, mas eu se não eu fosse falar se eu fosse falar em força física, o policial tem muita mais força física do que eu, porque ele sai correndo para lá e para cá e que não sei o que, dando tiro nos bandidos e tudo mais. Então, se fosse pela força física, ele deveria ganhar melhor do que eu como professor. Mas eu tenho a mesma capacidade do policial, eu tenho tanta importância quanto ele, assim como eu tenho tanta importância quanto uma costureira, quanto um catador de lixo, porque as pessoas não querem. Eu, nem você, a gente não quer catar lixo, quer? Não, Tá vendo? Mas tem uma pessoa mas um exemplo, que ela se passa a pegar o lixo da sua casinha, da minha casinha, bota no carrinho lá do lixo para levar pro aterro, chega lá e despeja no aterro e tudo mais. Então aquela pessoa, ela é importante na sociedade, tão quanto eu, quanto você, quanto qualquer outra pessoa, assim como a costureira também. Ela é tão importante quanto o médico. Não, ela no caso, você está falando de conhecimento, a costureira, ela tem tanto conhecimento quanto uma médica, quanto um não, professor. então tá certo. Então vamos um exemplo assim. Você acha justo um major ganhar o mesmo que o soldado ganha? Mas é aí que tá, eu tô dizendo que eu sou contra essa diferença. Todo mundo tem que ganhar igual, Yasmin. Aí, para a pessoa ganhar melhor, tem que aumentar o salário para todo mundo ganhar melhor. Não, professor. Mas eu sou um exemplo, o major. O major ele estudou muito mais que o soldado para passar em concurso. Às vezes o soldado nem passa em concurso. Só que ali, sei lá, no quartel, passou e pronto, virou soldado. Agora, o major, ele tem que passar concurso, ou então ele demora tempo para virar major. Mas é aí que você está falando. Então você está vendo a importância dele pelo tempo do estudo dele, do conhecimento que ele recebeu, tudinho. Mas tem gente que ela tem a habilidade para aquela área. Tem policial que não quer ser major. Tem policial que quer ser major. Entendeu? O policial que quer ser major, ele vai estudar, vai se esforçar, fazer concurso, fazer tudo isso. Mas o que eu estou dizendo é que a sociedade, ela não é igualitária. Ela ser igualitária, né? Oi, professor, só um minutinho, Yas. Aí eu vou mandar o link, viu? Vou mandar o link agora. Eu vou mandar do nono agora, viu? Tá certo? Tchau, nada. Aí, Yasmin, aí desculpa, a última parte aí eu não escutei nem o que o professor falou aqui. Foi o quê? Não, eu tô falando assim, que eu não concordo. Por exemplo, a pessoa que passou 20 anos estudando ganha o mesmo que a pessoa que passou 3 anos estudando. Olha, mas tem o oficial, você, sendo policial, você tem duas formas para entrar na polícia. Ou fazendo concurso público, ou estudando para entrar como oficial. O oficial, nesse caso, ele vai ganhar mais porque ele está entrando como uma graduação maior. Aquele policial que ele entrou pelo concurso, tem aí ensino médio, às vezes tem ensino superior, aí ele fica com inveja daquele que entrou sem um concurso, mas ele fez uma prova lá, o Enem, o teste lá e tudo mais. Então, tem essa questão, mas eu estou falando aqui de que a sociedade deveria ser igual para todos, certo? O salário devia ser igual para todos. Se a pessoa quisesse ter um aumento salarial, ela teria que aumentar o salário de todo mundo.
certo? Todo mundo é importante na sociedade. O catador de lixo é importante, a costureira é importante, a babá é importante, todo mundo é importante na sociedade. É o que eu vejo. Assim, mas hoje nós temos essas diferenças que faz com que haja esses conflitos todos. Mas é porque nossa mente aqui é muito subdesenvolvida. Nossa mente aqui é muito subdesenvolvida. Quando a gente vai tendo contato com pessoas, com sociedades que são mais, vai estudando mais, tudo mais, a gente vai ver que para a nossa sociedade ser igualitária ainda vai passar uns 400, 500 anos, certo? Gente, olha, vai ter aula agora de espanhol, tá certo? Aí vocês vão para a aula de espanhol, tá bom? Ah, espanhol não, meu Deus. Ai, meu Deus, não é espanhol não, é aula de geografia, tá certo? Então vou passar o link de geografia